cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Eu defendo o Vasco. Ele tem que defender o Botafogo. E eu não sei por que ele está implicando comigo. Eu não sei o que ele quer comigo. Eu não sei o que ele quer com o Vasco. Mas enquanto eu for presidente, todas as vezes que ele me citar ou citar o Vasco, ele vai ter uma resposta à altura. Tem que ser rotina pra nós. Importante a gente começar a ganhar sempre, cara. Ter o gosto de ganhar, o sexto jogo sem perder, 3 vitórias em 6 jogos, começar a ganhar, ser rotina pra nós, cara. Eu tenho a missão de ganhar jogo, se não é na qualidade, vai na raça, como no segundo tempo, na vontade, 3 gols pra valer 2, tá acontecendo com o Freire, mas nós temos qualidade, cara. Começa a acostumar a ganhar jogo, começa a acostumar a olhar pra cima. Olhar pra cima, olhar pra cima, olhar pra cima. Vai ser uma batalha quinta-feira, mais curte pra caramba a vitória hoje. Acostuma a ganhar jogo. Vocês são do caralho. Bora, continua. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. Você tá ligado no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, tá, meus amigos? Olha só, logo de cara eu vou falar pra vocês o seguinte, hein? Acompanhe o nosso vídeo até o final, vamos falar de muita coisa importante do nosso Vasco. Máximo Domingues foi oficialmente anunciado como jogador do nosso gigante. Eu vou repercutir esse assunto com vocês. Vamos falar também algumas atualizações envolvendo o jogo da próxima quarta-feira, conhecido também como depois de amanhã, partida válida, né? Decisão pela Copa do Brasil. A gente vai atualizar vocês em tudo aí que aconteceu nessa segunda-feira no nosso Vascão. Vou trazer para vocês também aí a situação do nosso querido Ryan, né? O cria aí que tava deixando todo mundo de cabelo em pé há 2 meses atrás. Parece que o rapaz tá dando a volta por cima, meteu mais um gol aí no amistoso ontem contra o México dentro de São Januário, ajudando o nosso Brasil a vencer por 3-2. Vamos falar do nosso pequeno Gui que tá completando aniversário. Vamos falar aí sobre vários assuntos que o Pedrinho conversou ontem em entrevista coletiva, em uma entrevista exclusiva, né, ali em São Januário, na sala da presidência. A gente vai repercutir essa situação e também o futebol das meninas da colina, entre outros assuntos que surgirem no decorrer, né, enquanto eu tô gravando aqui para vocês. Qualquer atualização a gente vai trazer mais situações. Então é o seguinte, aperte seus cintos de seguranças, porque tá começando mais um Expresso News com Álvaro Silva. Show de bola, meus amigos. É o seguinte, então, para você que ainda não se inscreveu, eu peço essa forcinha para vocês. Vascaíno ajuda Vascaíno, é 0800, é de graça, não paga nada. Clica no botãozinho aí, pronto, já se inscreve. Deixa também o seu like ou o seu dislike para que o YouTube recomende o nosso conteúdo para pessoas interessadas no nicho, no assunto, né, que é o futebol, se tratando diretamente do nosso Vasco. E também tem aí embaixo, tem um botão escrito compartilhar. Faz esse favorzinho, dá essa moral, dá essa força aqui pro amigo de vocês, aqui pro nosso canal. Clica nesse botão, aí compartilha o nosso vídeo lá em todos os seus grupos de WhatsApp, coloca no seu status, enfim, dá essa força aqui para amigo de vocês. É claro, ninguém é obrigado a fazer nada, eu peço essa força pela amizade, né, pela união de nós vascaínos, para juntos, né, nós chegarmos lá, a gente crescer. Valeu, meus amigos, dito tudo isso, bora lá então logo de cara dar início aos assuntos inerentes ao nosso gigante da colina. O Vasco anunciou de forma oficial, através de suas redes sociais nessa segunda-feira, a contratação do meia atacante de dupla nacionalidade suíço/espanhol, o Máximo Domingues, ou Maxi Domingues. Isso mesmo, ele já foi anunciado pelo nosso gigante. Você acompanha esse videozinho na sua tela.
Um vídeo divulgado através do X do nosso gigante da colina, da apresentação, no caso do anúncio, do anúncio desse jogador. Álvaro Silva, e a apresentação vai ser quando? Meus amigos, a informação que nós temos nesse momento é de que o Vasco vai fazer aí a apresentação do Máximo Domingues nessa próxima terça-feira, conhecida também como amanhã, tá? Isso mesmo, isso deve acontecer ali mais ou menos no horário do almoço, tá? E tem uma notícia boa para vocês envolvendo o nosso meia suíço, ele já bidou, isso mesmo, ele já está no bid, como você já acompanha também na sua tela, o registro aí, aquele print maroto, lá do site da CBF, aonde o Máximo Domingues já consta como atleta oficial do Vasco da Gama, profissional, é claro, no boletim informativo diário da CBF. Com isso, ele já vai ficar à disposição do nosso treinador Rafael Paiva, não para o jogo da próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, porque ele chegou depois aí de fecharem a janela para inscrições para a competição. Só para a próxima fase, Deus quiser, nosso Vascão vai passar, aí Máximo Domingues então vai poder jogar. Agora, ele vai poder ficar à disposição do nosso treinador já para o próximo domingo, no clássico, que teremos no Maracanã, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco aí, então nosso meia atacante suíço pode ficar à disposição do nosso treinador para esse clássico que acontece, meus amigos, no próximo domingão, no Maracanã. E outra situação, quero abrir aspas para ele aqui. Ele que fez uma postagem também no seu Instagram com a camisa do Vasco, muito feliz que agora é jogador do nosso gigante. Então abre aspas para Máximo Domingues. Estou muito feliz de estar aqui e de chegar em um clube tão grande, ponto, fecha aspas. Essa foi a frase então mencionada pelo nosso novo camisa 10 contratado aí por 4 anos, O Vasco que vai gastar um pouco mais de 10 milhões de reais. Tem metas no contrato do atleta, mas as metas dessa vez não são metas aí que se o Vasco não cair ele ganha alguma coisa. Não, na verdade são metas boas. Se o Vasco chegar numa Libertadores, numa Sul-Americana, aí sim o Vasco vai ter que pagar mais um dinheiro lá para o clube português, onde estava atuando, gente, o Máximo Domingues. Dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui, vamos entrar no assunto mais importante do nosso gigante até a noite dessa próxima quarta-feira, que é a decisão pelas quartas de finais, jogo de volta da Copa do Brasil. Nosso Vascão saiu na frente aqui no Rio, na verdade saiu atrás, começou perdendo em São Januário, empatamos e buscamos a virada de forma heróica com gols de Puma Rodrigues, um golaço, diga-se de passagem, e uma cabeçada inteligentíssima do nosso volante Hugo Moura. Com isso o Vasco saiu à frente aí nesse confronto com um gol de diferença, ou seja, qualquer empate a vaga é do Vasco, qualquer vitória do Vasco pelo placar que seja, a vaga também é do Vasco. O Vasco só deixa a Copa do Brasil se perder por mais de 2 gols de diferença, tá? Se o Atlético ganhar por 1 gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis, tá, gente? Então fica o registro para vocês. Outro registro em relação a esse jogo é que até o momento mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para essa partida que vai acontecer na Liga Arena, que é o estádio do Atlético Paranaense. O antigo Couto Pereira, Couto Pereira é do Curitiba, do rival, falei errado. O antigo Arena da Baixada, me perdoe. A antiga Arena da Baixada agora que se chama Liga Arena. Diga-se de passagem também que todos os ingressos para o setor de visitante, ou seja, para o nosso Vasco, já foram esgotados em poucos minutos, quando abriram as vendas. Tem uma situação que está deixando todo torcedor com uma pulga atrás da orelha. A gente não sabe se é verdade ou se é para dar aquela despistada aí no nosso rival, porque o Rafael Paiva, a gente pode enumerar alguns defeitos, algumas críticas aqui, muita gente reclama de uma coisa ou outra dele, beleza, até aí tudo bem, mas tem uma parada que a gente tem que ressaltar no Paiva, tá? Que ele quebra todo mundo em toda a escalação, ele consegue fazer assim, isso até melhor do que o próprio Ramon Dias, porque o Ramon Dias também rodava muito o time. Todo jogo era uma escalação diferente, só que de certa forma dava para prever alguma coisa. Com o Rafael Paiva não, ele surpreende a tudo e a todos. Toda hora a gente pensa que o time vai ser uma coisa, ele entra com outra peça diferente aqui, com outra peça diferente ali. E isso é bom, tá? Essa situação é boa. Agora o que não é bom é a situação envolvendo o Felipe Coutinho, que é o que eu estava falando. Por quê? Coutinho já se recuperou da lesão, já voltou a treinar, tá treinando com o elenco. A gente tomou conhecimento na noite desse último domingo, conhecido como ontem, de que o Coutinho ficou 2 dias sem fazer trabalho de campo, ele ficou fazendo trabalho de fortalecimento muscular, trabalho de academia, que eu acho que não seja nada para ser tão de alarde, eu acho que é mais mesmo para evitar dele sofrer outra lesão e até mesmo para ele atingir o seu ápice, o seu 100%, ainda mais agora nessa reta final de temporada, reta final do Campeonato Brasileiro, vários jogos decisivos de agora em diante, todos os jogos são uma decisão no Brasileirão, da rimou, A Copa do Brasil não é diferente, agora quarta-feira é passar de fase aí pra gente ficar tranquilo, mas para passar tem que jogar, São 11 contra 11, não tem nada a ganho, e tem a situação do Coutinho, todo mundo tá ficando aí
Será que ele joga? Será que ele não joga? Bom, gente, até o momento ele ainda é, de certa forma, dúvida, tá? Se ele vai jogar contra o Atlético ou não. Por isso que eu tô falando, pode ser essa situação apenas uma cortina de fumaça para despistar o nosso adversário, o Atlético, né? Ou realmente pode ter possibilidades reais de Coutinho não entrar em campo. Agora, se ele não entrar em campo agora e não entrar em campo contra o Flamengo, vai pegar mal para a comissão técnica, para o próprio Rafael Paiva e para o Felipe Coutinho também. A contratação de maior impacto no futebol brasileiro nos últimos anos, é claro, outros times também trouxeram grandes jogadores, né? Por exemplo, o Corinthians fechou com o Memphis Depay, jogador de 30 anos da seleção da Holanda, é um grande jogador também, né? Vários times aqui no futebol brasileiro fazendo contratações de impacto, contratações bacanas. O nosso maior rival, por exemplo, contratou o rapaz lá, o Alcaraz, que é também um bom jogador. O Botafogo contratou aí o Alex Telles, o Flamengo contratou o Alexandro, né? Mas de todos eles, o Vasco, né, é o que trouxe o jogador de mais impacto, que é o Felipe Coutinho. Só que de todos esses também que chegaram, né, com exceção do Memphis Depay, que ainda não desembarcou para jogar no Corinthians, o que acontece é que o Coutinho é o único que não conseguiu ainda entregar, né? Todos os outros times da Série A que contrataram reforços, ou de calibre, ou não, esses reforços já estão jogando, já estão entregando, de certa forma, alguma performance, né? O Coutinho ainda não conseguiu performar em alto nível ainda para ajudar o nosso Vasco, ele acabou sendo colocado antes, o clube junto com o atleta e nós, torcedores, tá? Vamos fazer uma meia-culpa aqui, porque foi culpa de todo mundo queria que ele jogasse, o clube queria que ele jogasse, ele queria jogar, comissão técnica, todo mundo avisou também que poderia ter os riscos, insistiu, foi para campo, não conseguiu entregar, se lesionou. Com isso, já se recuperou, está trabalhando toda a vida agora para voltar aos gramados, ainda não voltou. Só vou falar uma coisa dessa situação aqui. Se for pro Coutinho voltar, que ele volte 100%, que ele volte com sangue no olho, sem risco nenhum de lesão, que ele volte leve, né, com o pulmão bastante aberto para aguentar correr bastante, com bastante leveza, aquela famosa alegria nas pernas, criatividade. Agora, se for para ele voltar com medo, toca sabe, domina e toca, sem criatividade para chamar no X1, sem velocidade, sem ritmo de jogo, aí sinceramente é melhor esperar mesmo, é melhor acalmar para não queimar ele, para não perder a paciência com nós torcedores, né, para não atrapalhar. Mas se for para ele voltar 100%, a gente espera que volte o tão quanto, tá, gente? Agora dizendo ainda, falando com vocês ainda aqui sobre esse jogo, tá? Provavelmente, não é certeza também, mas provavelmente o zagueiro Leonardo, né, o Léo, pode ser que ele jogue ao lado de Maicon, formando a dupla de zaga aí nessa quarta-feira, uma vez que João Vitor está suspenso, tá? Os jogadores do elenco profissional aí seriam aí, no primeiro momento, à disposição do Paiva, seria o paraguaio Robert Rojas e o zagueiro Léo ou o menino Lincoln, né, gente? Temos aí essas opções. O Léo, até o momento, então, que eu tô falando aqui com vocês, está cotado para começar essa partida ao lado de Maicon na zaga. Uma outra informação desse jogo é que o nosso gigante, o nosso elenco, os atletas do nosso Vasco viajam nessa próxima terça-feira, também conhecido como amanhã, na parte da tarde, depois do almoço ali. Os nossos atletas relacionados embarcam ali naquele busão do nosso Vascão, sentido ao aeroporto, né? E aí sim, para pegar o avião, para desembarcar lá em Curitiba, para ficar hospedado lá, né? Para enfrentar o Atlético na quarta-feira. Se tratando de hospedagem, né? Já pegando uma deixa aqui, jogadores já vão preparados lá para Curitiba, com aquele protetor auricular, com algodão, fonezinho de ouvido, não sei, porque olha, vocês podem ter certeza, pode ser que eu esteja errado, vocês podem ter certeza que a torcida do Atlético vai tentar dar um troco aí, porque nós aqui no Rio de Janeiro, a nossa torcida foi lá de madrugada, né, aqui no Rio, fez um foguetório ali no meio da madruga para acordar os jogadores do Atlético, para atrapalhar o sono deles na véspera do jogo. Então vocês podem ter certeza, a gente vai encontrar um território de certa forma também hostil lá em Curitiba, uma vez que eles encontraram também esse território hostil aqui, por tudo que envolve esse confronto, arbitragem, as brigas que tivemos no jogo pelo Brasileiro, depois no próprio jogo aqui pela Copa do Brasil, né, todo um enredo em questão de torcida, envolvendo várias polêmicas, fala de jogador daqui, fala de jogador dali. Vocês podem ter certeza, esse enredo aí é praticamente que certeza de acontecer. Aquele território hostil, aquele negócio, sabe, torcedor ali, rival, tumultuando de madrugada os nossos jogadores, aquela parada. Mas eu só vou fazer um apelo aqui para todo mundo. Inclusive eu quero mandar um abraço, um beijo carinhosamente falando no coração do nosso amigo Kaique, né? Ele mesmo, Kaique, ali de Nova Iguaçu, da nossa querida Baixada Fluminense. Ele que falou, né? Gravou com a gente no dia que a gente esteve lá em São Januário. Ele falou, vamos invadir lá Curitiba, vamos fazer uma caravana lá, vamos pro jogo. Tomara então que o nosso Caicão dê
sorte, né? Sempre com aquele papelão escrito fé. Ele é o torcedor símbolo do nosso Vasco, né? Eles que estão invadindo o Coritiba lá, boa sorte para todos eles. Aí eu voltando porque eu tava falando, né? Só vou fazer um apelo aqui para todo mundo aí que é torcedor do Coritiba e do Vasco. Do Coritiba não. Olha eu de novo, ó. Do Atlético Paranaense e do Vasco, tá, gente? Sem violência, pelo amor de Deus. Sem violência, tá? O futebol já é muito top. Eu acho que a gente já tem tanto problema no nosso país, no nosso dia a dia, até mesmo no nosso clube, sabe? Violência não vai resolver nada, ganhando ou perdendo o jogo, sem violência, sabe? Tanto a torcida do Atlético Paranaense quanto a do Vasco. Vamos deixar a provocação, a raiva, pra dentro de campo. É pra vaiar, é pra xingar, é pra provocar, façam isso na arquibancada, sabe? Debochem, zoem na arquibancada. Depois do jogo, é cada um ali, sabe? Cada um no seu quadradinho, cada um pegando o seu carro, a sua condução, o seu ônibus e ó, limpa, como diria meu pai, né? Limpa o beco, né? Vai embora pra casa, sem problema, sem agressão física, porque isso aí já não é futebol, até porque também a gente vem vendo aí ao longo dos últimos meses, tá virando uma situação meio que corriqueira, ataque de torcidas, supostos torcedores, né, a ônibus de clubes rivais, isso aí é uma covardia, né, a gente pede, estou fazendo esse apelo aqui justamente também por isso, nossos jogadores aí vão para Coritiba, né, vão jogar lá contra o Atlético, então eu faço esse apelo da paz para os torcedores do Atlético Paranaense e também para os torcedores do Vasco, tá, gente? Ainda se tratando aí dessa partida, o Vasco tá trabalhando com uma possibilidade, tá, de trazer aí a tempo para o Brasil o lateral Puma Rodrigues e o atacante Jean Davi, tá? Ambos os atletas vão estar no plantel para essa partida da próxima quarta-feira. O Vasco já organizou essa logística. A logística qual é o seguinte: esses dois jogadores não vão vir para o Rio de Janeiro, tá? Eles vão desembarcar direto lá em Coritiba para se encontrar com o nosso elenco, para já se unirem com o elenco, para irem para o jogo. Álvaro Silva, mas eles vão jogar sem treinar? Pois bem, eles estão sem treinar com o Vasco, mas eles estão na seleção, nas suas respectivas seleções. O Puma na seleção do Uruguai e o Jean Davi na seleção do Chile. Então eles continuam treinando nas suas seleções, só perderam os treinamentos táticos, né, que o nosso Vasco fez aí, deve ter feito nessa semana. Mas parte física e ritmo, eles estão normal e vão ficar à disposição, então aí a expectativa é que fiquem à disposição do treinador Rafael Paiva para esse jogo. Dito isso, agora eu quero mudar de assunto, quero falar com vocês aqui sobre Brasil e México, né? O nosso querido Ryan, né? É ele que estava deixando nós torcedores do Vasco de cabelo em pé nos últimos 20 dias, um mês, 2 meses atrás aí. Eu até fiz alguns vídeos aqui bem ácidos falando desse rapaz, né? Enfim, mas assim, eu peço perdão pro Ryan também, peço desculpa para ele, mas eu como torcedor, eu tenho total direito também de aplaudir, de apoiar e de vaiar, e de criticar e de cornetar também, porque uma vez que a gente torce pro clube, a gente compra camisa, a gente compra material, a gente vai pro jogo, a gente assina plano de sócio, a gente assina pacote de televisão para ver, então a gente tem total direito tanto de aplaudir, de cantar e vibrar quando ganha, né? Também de criticar e reclamar e cornetar quando perde. Isso faz parte do futebol, faz parte do showbiz. Fato é que o Ryan vem evoluindo muito. A nossa seleção brasileira sub-20 ganhou os 2 amistosos jogando aqui no Rio em São Januário, né? Partidas aí que não valiam nada, eram jogos amistosos, é um preparatório para o sul-americano que está por vir. Fato é que o Ryan conseguiu balançar as redes nos 2 jogos, no primeiro e no segundo confronto, aí ajudando o nosso gigante a ganhar. Então parabéns, Ryan. Diga-se de passagem que o Pedrinho, inclusive na entrevista exclusiva que ele concedeu, ele afirmou que o Vasco deve aí vender algum de seus ativos no fim dessa temporada, naquela janela de início de ano, tá, gente? Então a gente imagina que o Ryan provavelmente deve ser vendido e deve ser comercializado, os direitos econômicos do jogador, na próxima janela de transferências, uma vez que o Vasco está precisando muito de fluxo de caixa, fazer dinheiro para manter a operação do futebol, manter ali todos os compromissos em dia. O Vasco deve então aí estar vendendo algum de seus ativos e nós torcedores especulamos que possa ser o Ryan. Por isso que é importante para ele jogar em alto nível, ajudando o nosso Vasco aí nesse Campeonato Brasileiro, nessa Copa do Brasil, até mesmo para ele conseguir aquela famosa cavada, né, para ele cavar aí de repentemente uma vaga em uma grande equipe, de repentemente, aí do futebol europeu, por que não? Ajudando o nosso gigante, colocando dinheiro nos cofres do Vasco e, obviamente, né, subindo degraus na sua carreira aí, para que ele possa também ter um bom desempenho, né? Ele que ainda é novo, tem apenas 18 anos, tem muita carreira ainda pela frente. Agora, meus amigos, eu quero falar com vocês. É de outro rapaz, mas esse rapaz é novo, hein? 10 anos, isso mesmo, nosso pequeno Gui, né? Nosso mascote, carinhosamente falando, é claro, né? Outro torcedor símbolo do nosso Vasco, que é outro que eu quero conhecer também. Eu conheci o Kaique, agora quero conhecer o Gui, se Deus quiser.
ainda vou ter a oportunidade de esbarrar com o Gui, dar aquele abraço nele ali, porra, um menino que passa uma energia muito bacana. Fato é que ele tá completando 10 anos nessa segunda-feira, isso mesmo. Então, meus parabéns, pequeno Gui, nosso vascaíno símbolo. Gui, você me representa, viu, molecão? Você me representa, tudo de bom pra você, que o Papai do Céu continue te abençoando, a você, a sua querida mamãe, seu papai, toda a sua família aí, e tamo junto, um casaca no seu coração, Gui. Galera, agora eu quero falar um pouco aqui, rapidinho, só das meninas da colina, né? O nosso Vasco que anunciou também nesse domingo a renovação do contrato da meia atacante Gilst, tá, gente? Isso mesmo, Gilst, então teve o seu contrato renovado com o Vasco até o fim dessa temporada, né? As meninas que vão estrear no próximo dia 5 de outubro no Campeonato Carioca da temporada 2024 contra os Pérolas Negras. Depois as nossas meninas enfrentam o Resende na segunda rodada e na terceira rodada tem Clássico dos Milhões, Vasco e Flamengo, Vasco e Urubu, já aí pelo Campeonato Brasileiro. Então as meninas já estão na contagem regressiva, já nos preparativos para a estreia no Campeonato Carioca Feminino. Dito isso, agora eu quero falar com vocês um pouco sobre a entrevista que o nosso presidente Pedrinho concedeu nesse último domingo, entrevista exclusiva ali para o rapaz que me fugiu o nome dele agora, peço mil perdões para vocês. Daqui a pouco eu vou dar uma pesquisadinha aqui. Na hora que eu for colocar os conteúdos nesse vídeo, eu vou colocar aqui no GC para vocês, você já deve estar acompanhando aí. Vou colocar no GC para vocês o nome do rapaz lá do canal que o Pedrinho concedeu a entrevista. Fato é que o Pedrinho falou de N situações, como por exemplo, ele falou que foi sondado pela 777 quando ele ainda estava trabalhando no Grupo Globo como comentarista esportivo. Ele teria sido sondado pela 777 para trabalhar ali no cargo administrativo do Vasco, ali como alguma espécie de diretor ou CEO, alguma coisa assim da SAF do Vasco. Fato é que ele apenas foi sondado, ficou aguardando um convite aí da 777 que nunca aconteceu, tá, gente? Só para ficar o registro. Outra situação, como eu já mencionei a vocês, Pedrinho falou que nunca teve conversa para contratar o zagueiro IR Mina, que na minha opinião eu achei bastante contraditório, porque quando o fanático lá, o Fábio Azevedo, perguntou para ele sobre o Mina, do lado do Wellington Campos, ele, depois a gente conversa, deu uma risada, desconversou. O próprio Edmundo, que é amigo, não sai, ali tá sempre assim, ó, com o Pedrinho, falou que o Vasco negociava com o Mina, o Euriquim falou também, agora o Pedrinho falou que nunca teve negócio. Então o Pedrinho tá chamando todo mundo de mentiroso, inclusive ele mesmo, porque ele mesmo ali ficou naquela, quando os caras perguntaram para ele, depois a gente conversa sobre isso. Então assim, ficou esquisito. Não tô chamando o Pedrinho de mentiroso, mas ficou contraditório. Tem alguém mentindo nessa parada aí. Ou é o Edmundo, ou é o Euriquim, ou é o Pedrinho. Eu não acredito que o Pedrinho esteja falando mentira. Eu prefiro acreditar que o Edmundo e o Euriquinho estavam equivocados nessa, mas também não cabe a mim, né? Vamos aguardar, o tempo vai nos mostrar quem tá falando a verdade. Falou também sobre outros jogadores para a zaga do Vasco, jogadores que ficaram fazendo aí quantas palavras? Fazendo com doce, fazendo aí embromation, de gracinha, né? E o Pedrinho falou, não quer, né? Quer vir jogar no Vasco, vem. Não quer, vai lá, se adianta, como se fosse isso, meio que resumindo, tá, gente? Ele falou também, que interviu na situação da SAF do Vasco lá para derrubar a 777, para salvar o Vasco aí de uma possível falência da nossa sociedade anônima do futebol, tá? E ele falou também que ele não queria fazer isso. Ele falou também que pediu ali algumas garantias para o Josh Wander de que o aporte cairia nos cofres do Vasco agora no dia 3 de setembro. E Josh Wander na época não deu nenhum tipo de garantia, e isso teria sido uma das razões para ser a gota d'água, né? O estopim para o Pedrinho romper de uma vez por todas ali o relacionamento. Uma vez que o relacionamento já era péssimo, Pedrinho tentava indicar jogadores, tentava indicar funcionários, e eles ali sempre deixando o Pedrinho no vácuo, nem aí, né? Tratando ele ali de forma ali, menosprezando mesmo, tipo assim, olha, nós somos o majoritário, você é minoritário, você não apita em nada, fica na sua aí. Algo tipo assim. Aí parece que a gota d'água foi isso, né? Ele perguntar do aporte, os caras não deram ali garantia nenhuma, na verdade deixaram ele no vácuo. Foi aonde ele começou a se debruçar junto com... já estava debruçado já sobre esse contrato da SAF, com seu corpo jurídico do Vasco, encabeçado por Paulo Salomão, encontrou várias inconsistências, várias paradas erradas. Foi aonde ele entrou com a ação na justiça, que começou a tramitar, inclusive essa ação a qual está pausada, né? Ela está parada aí pela justiça, porque o próprio Vasco, junto com a equipe, pediram 90 dias de trégua, tanto na justiça aqui do Rio, quanto na Fundação Getúlio Vargas, para que ambos, né, em comum acordo, encontrem aí um investidor para comprar os 31% referentes a 777 Partners. Álvaro Silva, e a equipe, Álvaro Silva, como é que é? Então, gente, segundo o Pedrinho,
né, a equipe, ela foi fiadora, né, ela emprestou dinheiro e foi fiadora da 777, até aí todo mundo já sabia, né, aí tá correndo um processo lá nos Estados Unidos que a equipe quer controlar todas as ações da 777 Partners. Quem hoje dirige a equipe é o Kenneth King, tá? Então, Pedrinho falou que a relação com a equipe é boa, é de cordialidade, de diálogo, né? E também aí, Pedrinho mencionou que a própria equipe também teria sido prejudicada pela 777. Como eu acabei de mencionar a vocês, a equipe teria emprestado milhões e milhões de dólares, na casa de centenas de milhares de dólares para a 777, onde a empresa norte-americana não teria efetuado esse pagamento, aí por isso corre em júdice lá na justiça norte-americana essa situação envolvendo a equipe 777. Com isso, hoje a equipe está na frente aí dessa situação, tá, gente? Porque supostamente a 777 deve para eles, mas é algo que deixa todos nós torcedores com uma pulga atrás da orelha ou com um pulgueiro atrás da orelha, porque ninguém sabe a real dessa equipe, se ela é realmente aí uma coitadinha na história aí, como foi o Vasco, né, que foi supostamente lesado, né, ou se na verdade não, né? Se ela é aí uma espécie de matriz da 777 ou, vamos dizer assim, derivada da 777. A gente não sabe, a gente não pode cravar esse tipo de coisa que é muito grave, eu não tenho esse tipo de informação, não tenho como provar, mas fica no imaginário de nós torcedores, né? O que será que tem aí de haver de verdade envolvendo 777 e a equipe, né? Então a gente por enquanto fica apenas com a fala do nosso presidente Pedrinho, né? Ele que falou aí, né, dessa situação envolvendo aí as duas empresas norte-americanas, tá, gente? Então, meus amigos, olha só, Pedrinho também falou a situação que o Vasco, quando ele entrou, ele precisou renegociar várias dívidas, né? Ele usou um exemplo muito básico. Se o Vasco te deve 1x, combinado para te pagar esse 1x em 5 parcelas, eu tô sentando com o meu credor e falando para ele, olha, eu vou te pagar esse 1x, mas eu não consigo te pagar em 5 parcelas, posso fazer em 30 parcelas? E foi assim, então, que o Pedrinho falou que ele está tentando equacionar, diminuir os custos mensais do Vasco para que o Vasco consiga diluir isso, jogar isso mais para frente para conseguir honrar com todos os compromissos. Então, com outras palavras, Pedrinho está renegociando a dívida do Vasco. É aquilo que nós, por exemplo, quando você deixa de pagar uma fatura do cartão de crédito, fica devendo o banco, né? E aí você tá lá, só um exemplo, uma dívida de R$ 1.200 parcelada em 3 vezes de R$ 400 lá com a sua operadora de cartão de crédito. Só que você vê que você não vai conseguir pagar, já atrasou a primeira, tá indo para a segunda. O que você faz? Pega o telefone vermelho, telefone vermelho, né, azul, não, esse é o telefone vermelho, que é para poder desenrolar problema. E liga pro banco, pega aquele caderno, pega aquele café, aquela caneta, aquele monte de protocolo, aquela coisa toda. Você fala pro gerente do banco, ou pro funcionário do banco, olha, eu quero pagar, eu vou pagar. Só que 400 por mês eu não consigo pagar. Você consegue jogar isso para mim aí em 10 vezes de R$100, ao invés de jogar em 3 vezes de 400, aí eu consigo fazer o primeiro depósito já amanhã e mês que vem a gente continua pagando? É isso que o Pedrinho tá fazendo. O Vasco não tá deixando de pagar, mas também não tá pagando os valores enormes que foram deixados pro Vasco pagar. O Vasco tá ligando para os credores, para as pessoas, para as empresas, né, enfim, que o Vasco deve, tá, ou jogadores, empresários, independentemente, para todos os credores. O Vasco está entrando em contato com eles e está renegociando, está remoldando essas parcelas aí em valores menores para que caiba no bolso do Vasco, né? Para que o Vasco consiga efetuar esses pagamentos de agora por diante. Então, esses foram os tópicos aí, um dos tópicos, né, abordados pelo nosso presidente do Vasco. Então, nesse primeiro momento, nesse Expresso News, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou ficar por aqui. Mais tarde, no nosso Madruga Vasco, eu vou trazer mais coisas para vocês e vou tentar, inclusive, debruçar um pouco melhor nessa entrevista exclusiva que o nosso presidente concedeu falando de vários assuntos do nosso Vasco. Então eu fico por aqui, vou deixar agora no finalzinho a foto de um amigo nosso vascaíno que nos deixou nesse último domingo, né, que acabou vindo a óbito, aí, nosso querido Fernando Japa. Vou deixar a foto dele em homenagem aí, né, a ele, todos os familiares, ele com a camisa do Vasco. Eu tô ficando por aqui então e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!